Boa noite, doutores. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Fazendo umas gravações aqui, umas aulinhas básicas. Depois é preciso de estudo, tá? Vamos iniciar umas aulas básicas aqui sobre operações na Bolsa de Valores. Mas enfatizo que isso aqui é o básico. É o básico já bem aprimorado, tá? Uma coisa ruim quando a gente inicia Bolsa de Valores é ter um norte, né? Quando eu iniciei eu não tinha um norte, eu não tinha ninguém que conseguisse me guiar. Então o caminho é um pouco mais árduo. Quando a gente tem um norte, tudo se torna mais fácil, tá? Então aqui estou fazendo a gravação de umas aulas para uns amigos meus. E aproveito e vou deixar aqui o ar para a internet, tá? Só para quem não sabe, eu opero desde 2016 na Bolsa de Valores, foi quando eu iniciei. Iniciei passando o dia inteiro no mercado. Quando eu decidi focar em mercado, eu passava o dia inteiro no mercado. Tá? Deixei o trabalho e foquei em mercado financeiro. Então foi assim que eu iniciei em 2016, acho que foi isso, 2016. Depois fui aprendendo. O início não foi fácil. Peguei um professorzinho que... A primeira semana não foi boa após as aulas com esse professor. E a partir daí, graças a Deus, eu caí na real e disse, opa, o mercado deve ser uma coisa mais tranquila não, porque tranquila não é, mas deve ser tratada com mais respeito, né, do que vinha sendo tratado. Eu fiz um curso, foi no sábado e domingo, eu não esqueço, na época eu paguei R$1.200 por esse curso, e na semana eu perdi 5.000 e poucos reais, tá? Então depois eu disse, rapaz, tem alguma coisa errada. Aí foi quando eu fui começando a estudar mais e vendo pessoas sérias do trader, tá? Então, pessoas sérias, né? Que eu estudei com pessoas sérias, as outras eu não vou nem comentar, só as sérias. Primeiro eu passei, depois que eu comecei a ver muitos vídeos na internet, eu vi que tinha alguma coisa estranha e precisava ver algum profissional operando. Então eu passei 30 dias na sala do ogro, vendo como era que ele operava. Precisava ver como era que um profissional operava, né? E não um monte de charlatão que tem por aí. Então eu precisava ver como era que operava. Eu passei 30 dias na sala do ogro, foi muito proveitosa. Aprendi bastante com ele, eu já sabia alguns setups, né, algumas coisas. Sabia já um bocado de coisa na plataforma, mas não via como era que um profissional operava. Uma coisa que a gente erra muito é aqui, ó, no clique do mouse. Clica, parece um louco operando. Não precisa disso. Mercado financeiro não se precisa operar feito um louco, tá? 1, 2, 3 cliques durante o dia é suficiente, tá bom? Então a gente não precisa ficar operando feito louco. Depois vocês vão ver aí, tem até uma nota de corretagem minha. Vai ter aí no vídeo, quando eu operei nesse dia, tá? E depois fui pegar até um livro aqui. Depois fui estudando mais e aprendendo mais sobre mercado financeiro. O que mudou muito foi o curso também que eu fiz depois. Eu operei a sala do ogro. Depois eu fiz um curso com o Felipe Aranha, Price Action. Justamente depois adquiri o livro do Allbrooks, tá? Tendências, esse foi o primeiro que saiu, lateralidades, ou tendências. Depois tem o lateralidades ali, tá? E depois tem o reversal, beleza? Então aqui é tranquilo esse livrinho. O outro é do mesmo estilo, mas é legal. Depois que a gente fizer umas aulas, que eu fizer com isso, a gente começa a esbrandar esse livro aí. É uma boa fazer isso, tá bom? Então vamos dar só uma geral aqui sobre mercado financeiro, começar só sobre umas teorias, tá? Depois eu vou pegar até uma foto como eu era quando eu comecei a operar, como era o meu setup de operação, tá bom? Então aqui, o que negociamos no mercado financeiro, qual o horário da Bolsa Brasileira, devemos acompanhar notícia e onde, qual a plataforma devo utilizar, as plataformas são seguras, como preservar a minha segurança, certo? Então a gente vai começar mais ou menos com isso e vamos seguir em frente. Vamos lá. A plataforma, a primeira que eu comecei foi no Trade, né? Depois eu passei para o Profit,
E o MetaTrader eu só utilizei quando fui operar Forex, eu acho. Foi quando eu comecei a operar Forex. Comecei a utilizar o Trade, utilizei um bom treino para o Trade e depois passei para o Profit, tá? Então essas são plataformas boas para nós operarmos. As mais sim, fáceis de vocês utilizarem, mais tranquilos, é o Trade e o Profit. A Modal começou, era bem legal porque a Modal tinha o Trade gratuito. Então você tinha corretagem zero na Modal e o Trade também lá era gratuito. Então era bem interessante. E o Profit, você tinha uma parte que você tinha que operar, né? Tantos contratos por mês para ter gratuidade na plataforma. E o MetaTrader sempre foi gratuito, tá? Então o Trade e o Profit são boas plataformas para vocês utilizarem. Nós temos as notas de corretagem, que tudo que nós fazemos em operação real, porque na plataforma nós temos operação real e temos um simulador, tá? O simulador é o que? Você está no mercado, você está simulando, você não está entrando com seu dinheiro mesmo no mercado, tá? Você entra simulando. Aquilo ali é o mercado? É, beleza? É o mercado que está. Mas você não está entrando com seu dinheiro real. Então nós temos o que? Simulador. Temos também em algumas plataformas o replay de mercado. O que é o replay de mercado? Você durante o dia não pode acompanhar o mercado, ou você quer treinar, você não tem espaço, nem tem tempo durante o dia. Então você chega à noite em casa, você consegue escolher o dia que você quer simular o mercado, você baixa o mercado durante aquele dia e ele vai se comportar do mesmo jeito. Você vai dar um play e ele vai passar o tempo mostrando como foi o mercado. E você consegue fazer sua simulação também durante esse tempo. Então, replay de mercado, ele vai baixar o mercado no dia que você quiser. O simulador, você está no horário real do mercado, tá? Sendo que não está colocando seu dinheiro a risco. Beleza? Taxas e encargos do day trade. Os encargos para o day trade podem ser separados em 4, que é corretagem, custo da bolsa, impostos e custo de estrutura. Corretagem. O custo de corretagem está associado aos intermediários, como as corretoras e bancos. Algumas já têm taxa zero, um monte já tem taxa zero, outros não tem taxa zero. Vocês deem uma olhada significante nisso, porque faz alguma diferença. Vamos supor que você comece a operar mini índice, tá? A maioria é free para mini índice, a corretagem é zero, mas uma hora ou outra você queira comprar um lote fracionado de ações. E tem corretoras que cobram por ordem de ações. Então, às vezes, você entra numa operação só para testar, para você ver como é. Você entra com um valor pequeno, né? Uma quantidade pequena de ações e só de corretagem você já paga R$ 5,90 por entrar e mais R$ 5,90 por sair. Então, aí já vai quase R$12, tá? Vai R$ 11,80 só de custo. Então, dê só uma olhada nisso e realmente o que você vai operar. E da forma que você vai operar. Beleza? Hoje, nesse dia hoje, né? Nós estamos em janeiro de 2024. A Toro, a corretora Toro, ela tem o Toro Trader, que é um Profit mais básico, mas para quem opera simplesmente gráfico, que não precisa estar olhando ordens de fluxo, então é tranquilo. Eu opero gráfico, tá? Eu não olho fluxo. Eu me atento unicamente para gráfico, então essa plataforma para mim está tranquila. Então quem for operar gráfico, essa plataforma também está tranquila. Você tem 0 para mini índice dólar, você tem 0 para corretagem de opções, você tem 0 para corretagem de ações também, tá? Então você consegue operar lá tranquilo, beleza? Consegue entrar e sair tranquilo. E sua plataforma também não tem quantidade mínima de exercício. Às vezes você tem, na maioria você tem que entrar ou sair numa operação, executar uma ordem por mês pelo menos de mini índice ou mini dólar, ou sua plataforma será cobrada. No caso, vamos supor, o Profit custa R$140, vamos colocar. Então, se você não executar uma ordem na real, vai ser cobrado no final do mês R$140. Então, essa Toro Trade tranquilo para quem está iniciando. Você tem um replay de mercado, você tem um simulador, você consegue se ver na bolsa de valores. Mesmo que você não opere, lá talvez apareça desativar, vai desativar. Você só entrar na Toro novamente, clicar ativar e volta tudo ao normal. Certo? Então, vamos lá. Sim, cuidado com o fechamento de operação pela mesa. O que é o fechamento de operação pela mesa? Às vezes você, quando vai operar, você tem que ter um valor que você vai deixar alocado. Você vai operar na real, você tem que deixar um valor alocado. Vamos supor que você deixe, vamos supor, é muito pouco abaixo você deixar R$100 para operar, não vale a pena, tá? É melhor juntar mais dinheiro.
Mas vamos supor que você deixasse 100 reais. Na hora que você entrasse numa operação que chegasse a 70%, normalmente é 70%, 70% do valor de perda, quando desse 70 reais de perda, a mesa fecha a operação para você não ficar negativo junto à mesa, junto à corretora, não ficar devendo à corretora. Então você fechou 70 reais negativo, mas quando você fecha, a operação é fechada pela mesa, tem um custo. Uns são 28 reais, 30 reais, 40 reais, então de todo jeito você vai ficar devendo. Então preste atenção para não ser zerado pela mesa, beleza? Controle de risco. Grande parte das corretoras de bancos possui sistemas automáticos de zeragem. É justamente isso que eu falei, tá? São robôs. Mas isso você tem que evitar, beleza? Você tem que evitar. É só, normalmente essa zeragem de posição pode ser também pelo telefone, porque às vezes antes dava muito problema. Às vezes você tinha uma ordem fantasma. Até quando eu comecei a operar, apresentava isso de vez em quando. Eu até gravava minhas operações. Eu passava o dia operando e ficava com um gravador também para mostrar. Aconteceu isso até na plataforma, que apareceu ordem fantasma. Você estava aqui do nada, executava uma operação e continuava lá, tá? E às vezes você queria sair, clicava e a operação não conseguia fechar. Você não conseguia fechar. Aí você tinha que provar isso, mas a corretora pagava depois, tá? Era tranquilo, não tinha problema não. Tinha problema só a chateação, porque você passava às vezes uns 30 dias para elas analisarem e devolver o seu dinheiro. Ok? As taxas e tarifas. As tarifas são cobradas pelas bolsas de valores e incidem em todas as operações que são realizadas. Existem mais de uma e elas variam conforme o volume financeiro. Nas operações na modalidade day trade, né, que é o que a gente costuma fazer, eu opero o day trade também, é mais arriscado. Se você puder operar swing trade, esses outros, em a parte de ações é mais tranquilo. Temos duas tarifas, emolumentos e taxa de registro. Os emolumentos são cobrados pela B3 e incidem nas operações de compra e venda de ativo financeiro. Comprou, está pagando, vendeu, está pagando. Então quando você executa uma operação, se eu entro comprando, como é que eu vou fechar minha operação de compra? Vendendo. Se eu entro vendendo, como é que eu fecho minha operação de compra? De venda? Comprando. Então, uma é inverso da outra. Então, pelo menos eu vou pagar duas taxas dessas. Vou pagar ela duas vezes, beleza? Em relação à operação day trade, o valor cobrado pode variar um pouco. O custo diminui conforme o volume negociado do ativo, tá? Taxa de registro, assim como os elementos, são cobrados pela B3. Isso vem tudo certinho e mostrado em sua nota de corretagem, certo? Impostos, os impostos é um tributo obrigatório, né, cobrado pelo governo. Esse valor arrecadado para custear despesas administrativas do Estado, e o não pagamento gera multa e até punição legal. A seguir, será abordado os tipos de impostos que incidem. No day trade. Day trade nós temos o ISS, seu percentual máximo é de quanto? 5%. Tá? Vou um pouco mais rápido que isso, porque vocês vão na nota de corretagem depois, tá? Qualquer coisa é só dar uma lida aí. O valor de referência é usado pelo município de São Paulo, onde a B3 é localizada. Esse imposto é pago junto com a taxa de corretagem, porque sua cobrança é feita sobre esse índice. Por exemplo, se a corretora cobra R$ 9,00 por lote de ativos, o ISS custará 45 centavos, que é justamente 5% de R$ 9,00, certo? Então vamos lá, imposto de renda. O imposto de renda ele é retido na fonte, tá? Mas o que é retido na fonte? A gente paga quanto de imposto de renda? Nós pagamos 20% de imposto de renda. A operação day trade abriu ou fechou, tive lucro, vou pagar quanto? 20% desse lucro, beleza? 20% vamos pagar de imposto, certo? Do imposto de renda. Quando é que eu tenho que pagar? É só quando for no outro ano que eu for fazer a declaração de imposto de renda? Não, moço. Você operou o mês de janeiro. Nós estamos agora no mês de janeiro, você operou o mês de janeiro, então você tem até o último dia do mês de fevereiro para realizar o pagamento. Quanto é o imposto? 20%. Mas como isso é feito? Toda vez que eu opero, abro uma operação e fecho, na minha nota de corretagem vem lá o imposto cobrado, 1%, se eu tiver lucro, beleza? Tive lucro, então é cobrado 1%. Na hora, 1% cobrou, então a Receita já sabe que eu tive lucro, porque 1% foi pago. Faltam quanto? 19%. Então, no mês subsequente, no mês seguinte, até o último dia do mês seguinte, eu tenho que pagar os outros 19%. Esse 1% a pessoa apelida de como? Dedo duro. É aquele dedo duro que nos diz a Receita, ó, aquele ali teve lucro hoje, tem que pagar imposto, beleza? Mas quando eu passo
passo a pagar imposto só quando eu começo a ter lucro. Vamos supor que eu operei o mês de janeiro e fevereiro e tive um prejuízo de R$200, R$150 no mês de janeiro, 150 no mês de fevereiro. Então eu comecei em março com um prejuízo de R$200. Quando eu vou começar a pagar imposto de renda? Quando eu começar a operar e tiver um lucro acima de R$200, porque aí eu equilibrei. Perdi 200, ganhei 200, zerei. A partir de agora eu vou pagar o meu imposto de renda, certo? Então eu só passo a pagar o imposto de renda quando eu começar a ter lucro nas minhas operações, quando elas ficarem positivas. Adriano, isso é durante o ano inteiro? Sim, durante o ano inteiro. Você subiu, estava baixo, começou a ganhar, aí ficou empate, tive lucro, pago. Depois perdi, aí comecei a perder. Beleza, comecei a ganhar e fui. Só vou pagar de novo quando? Quando eu começar a ter lucro de novo, beleza? Adriano, passei o ano inteiro, tive prejuízo. Ok. No outro ano, como é que faz? Você vai levar esse prejuízo para o outro ano, vai levar ele para sempre. Ele vai acompanhar no seu imposto de renda, isso vai ser declarado no seu imposto de renda, tá? Os prejuízos também que você tem, porque lá ele sabe os prejuízos que você tem. Então você vai declarar isso também. Passei o ano tendo prejuízo. Tive R$10.000 de prejuízo. No próximo ano, comecei a ganhar dinheiro. Vai começar a ganhar. Quando você tiver um ganho acima de 10 mil, é que você vai começar a pagar o imposto de renda. Beleza? Então é assim que funciona, ok? Então vamos lá. Plano de trader. O plano de trader, para quem está iniciando, é justamente onde você marca suas operações. Quantas operações você fez no dia, qual foi o seu alvo, qual foi o seu stop, quanto você ganhou, quanto você perdeu. Por que você entrou nessa operação? Por que você entrou nessa operação? Isso aqui é o mais importante. Por que eu entrei nessa operação? Às vezes você chega, entrou numa operação, eita, ganhei. Eita, caramba, ganhei. Por que você ganhou dinheiro? Não sei. Meu amigo, isso vai lhe dar uma dor de cabeça depois. Pior coisa que tem é você ganhar dinheiro na bolsa sem saber o porquê ganhou. Porque depois você vai começar a perder. Por quê? Porque eu tenho que ter um setup, eu tenho que ter uma estrutura onde eu fique tranquilo para operar. Por que eu entrei nessa operação? Eu entrei por isso. Ah, beleza. Tive ganho? Tive. Entrei de novo? Tive perda? Tive. Entrei de novo? Perda? Tive. Tive 2 ganhos e 8 perdas. Esse setup é bom? Não. Abandona. Ou deixa ele lá guardado, começa a testar depois de um tempo. Entendeu? Por isso. Agora, quando eu entrar na operação, eu tenho que ter um alvo, tenho que ter um stop, tudo planejado. Eu não posso jamais entrar na operação, ganhar dinheiro sem saber o porquê eu ganhei dinheiro. Beleza? Então, avaliar o seu desempenho diário no mercado é importantíssimo. Deve-se observar se o número de operações realizadas é condizente com as oportunidades oferecidas pelo mercado. Ou você clicou demais, é o dono do dedo nervoso. Essa observação diária é de suma importância, principalmente para iniciantes, pois é uma forma de garantir o maior rendimento possível e melhorar seus resultados. Pois quanto mais operações o trader realizar, maior será o seu custo. E outra coisa, quanto maior operações você realizar, maior será o seu risco, porque você está mais exposto ao mercado, você está passando mais tempo exposto ao mercado. Para garantir uma redução dos custos e aumentar a lucratividade dos traders, é necessário que faça um controle das operações. Monitorar o tamanho dos lotes, quantidade de operações diárias é uma forma de manter o seu controle. Beleza? Então, o plano do trade, você se planejar é importantíssimo. Você tem que começar. É chato? Com certeza. Com certeza é chato. Estudar às vezes é chato, né? Porque você fica parado, você fica louco para operar, porque o mercado financeiro ele lhe atrai. Ele consegue lhe atrair. É uma coisa, pode ser até um vício. Você pode se viciar. Se você se viciar no mercado financeiro, você não vai tratar ele com respeito, nem como se fosse o mercado financeiro. Você vai tratar ele como uma loteria. Você vai tratar ele como um cassino. E quem ganha no cassino sempre é a casa, ok? No cassino sempre ganha a casa. Então não transforme a bolsa em um cassino. Vamos lá? Aqui, ó, minha nota de corretagem. Olha só, 2018. Olha quantas operações. E se tá aqui, ainda deve ter outra folha ainda por trás, porque tá na última linha aqui, geralmente não bateu, não deve ter batido na última linha, deve ter mais operações. Essas operações todas, ó, quantas operações eu fiz. Olha o valor aí, ó, R$ 393,88 em débito.
isso foi o que eu perdi nesse dia 3/12 de 2018. Foi o valor que eu perdi. Adriano, eu preciso operar isso tudo? Negativo, Creuza, negativo. Às vezes tu vai operar, sabe o que? 2 linhas dessa, vai abrir um dia e fechar no mesmo dia 2 linhas e já vai ser suficiente. Adriano, se eu fizer 3 operações, você pode ter até 6 linhazinhas dessa com 3 operações. Precisa disso tudo? Não, isso aqui, ó, risca isso aqui. Não é necessário isso, meu amigo. Estou lhe mostrando porque isso aí foi um erro de como eu comer. Sei que não tive ninguém para me guiar. Erradíssimo isso aí, meu amigo. Na época, ó, modal, mas foi bom, o aprendizado foi bom. Na época da modal 2018 e ainda mais no mês do Natal. Beleza? Então vamos para a próxima. Nota de corretagem bem pouquinha linha. 2 linhas, 4 linhas, 6 linhas, tá bom demais. Não precisa mais do que isso. Pode ter certeza, meu amigo. Não precisa mais do que isso. Análise técnica é o estudo da movimentação do preço através do gráfico causada pelo comportamento humano. Quem causa a alteração do preço? Comportamento humano. Quando nós temos tendência, temos lateralidade, temos isso, vocês vão ver, beleza? Quem causa? Comportamento humano e também robôs, tá? Tomamos decisões baseadas unicamente em gráficos. O que é que nós olhamos? Olhamos gráficos. Adriano, olhamos notícias? Sim. A gente tem um site que a gente vai, olha a notícia, mas o que é que eu olho na notícia? Eu só olho a hora que a notícia vai sair, para eu não estar posicionado naquele canto. Se for ações, Adriano, índice é meio louco, tá? Ele dá umas puladinhas para cima ou para baixo, que pode lhe tirar da operação e depois bater no seu alvo. Então o que é que eu faço justamente com isso? Eu olho a notícia, tá? O horário que vai sair a notícia. Esse dia vai sair uma notícia importante? Vai, tá horário, tá? Então não opero nesse horário, fico parado. Passou a notícia, aí eu opero. Ou antes da notícia também posso operar, mas depende do horário. Premissas: o mercado desconta tudo, exceto o quê? Alguma coisa de Deus. O mercado desconta tudo, o mercado se move em tendências e o comportamento do preço tende a se repetir, tá? Então tem até agora fugiu. O mercado desconta tudo, exceto... Será que aparece? Atos de Deus, atos divinos. Os preços, aí ó, análise técnica. Os preços descontam tudo, exceto atos divinos, exceto atos de Deus. Sabia que tinha alguma coisa assim, eu só não lembrava o quê. Não lembrava direito como era. Beleza? Então o mercado desconta tudo, exceto atos de Deus, atos divinos. Beleza? Então vamos que vamos. E aqui agora a gente vai passar para a análise técnica, que nós vamos justamente analisar gráficos. Esse aqui é o gráfico do mini índice, ó, de 5 minutos, um gráfico de 5 minutos do dia 31 de agosto de 2020. Bonito, né? O gráfico, uma coisa dessa é linda. Depois você olha assim, você começa a entender os preços, começa a entender tudo, é muito bonito, tá? Então vou fechar esse primeiro vídeo aqui e vamos gravar outros vídeos, tá? Beleza, doutores? Foi um prazer, é um prazer enorme estar aqui com vocês e vamos que vamos. Ó, aqui para quem não sabe nada ou quem já sabe alguma coisa, essa primeira parte para quem já sabe pode ter sido um pouco chato, tá? Para quem não sabe é a primeira, mas depois vamos ter aulas mais profundas, certo? Então, ó, para operar, você pode operar a Toro, tá? Plataforma grátis, tranquila. Vai estar o link aqui para você se cadastrar na Toro, vai estar logo aqui embaixo. Beleza, doutores? Então, valeu, sucesso e grande abraço. E outra coisa, não estou sendo patrocinado pela Toro não, tá? Aqui é tudo gratuito de coração. Tem nada de Toro, tô falando porque é gratuito para quem está começando, é beleza, tá bom? Então, valeu, sucesso e grande abraço. Valeu, valeu.